Eis a pergunta que não quer calar. Qual é a maneira correta de olhar no jogo de búzio? É dessa forma aqui, com essa abertura feita pelo homem, ou com essa abertura feita pela natureza? Aí é que entra as interrogações dos estudiosos, que pesquisam, que estudam, que se informam, assim como eu. Se dessa forma é errada, por que se abre? Qual é o significado de abrir búzio? Por que não deixa ele da forma que veio da natureza? Outro significado. Por que só desse lado se vê? E por que se abre, né? Nós sabemos, aqui no Brasil, que nós jamais, na condição de líder religioso, de formador de opinião, de sacerdote, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande quando a gente vir com uma verdade absoluta para impor condição, ou até mesmo criticar a forma de prática religiosa do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso amigo. Por quê? Porque aqui no Brasil, as casas matrizes, eu vou citar aqui 5 casas matrizes de candomblé, elas têm as suas individualidades, suas particularidades. E aí, se a gente for entrar nesse mérito de o que está certo, o que está errado, a gente acaba desconstruindo aquilo que os nossos ancestrais deixaram para nós. E aí a gente se torna desrespeitoso para com os nossos ancestros. Na África também é assim. As famílias tradicionais lá, elas têm algumas particularidades e algumas individualidades na sua forma de professar e praticar o culto às divindades, né? Então, seguindo esse princípio, nós jamais temos o direito de dizer quem está certo, quem está errado, na condição de seguir uma tradição de uma casa ou de uma família. Jogo de búzio tem um significado porque se abre. Não é aleatório, não é à vontade nossa que a gente chega, vou abrir esse búzio para ele ficar, não. Tem um significado. E qual é o significado? Eu quero aqui agradecer imensamente a todos os que comentam meus vídeos, porque me dá a oportunidade de levar conhecimento. A gente tem que ter responsabilidade com o que fala, com o que posta e principalmente com o que comenta. Por quê? Porque nós estamos falando para centenas, milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, que curte, que acompanha, e muitas das vezes são leigos que estão aqui apenas em busca da informação correta. Se nós, que somos os bambambãs, os sacerdotes, os líderes, né? Nós estamos em dúvida, nós estamos perdidos, nós estamos se degladiando. Imagine o que uma pessoa leiga que está buscando a religião, estudar, pesquisar, se informar, vai ficar a mente dessas pessoas. Que um diz que essa é a maneira correta, outro diz que é essa. Quem está certo, quem está errado? Se eles que são os bons estão brigando, estão em dúvida, estão se degladiando para dizer que é desse jeito, que não é desse... Primeiro que ninguém tem a verdade absoluta no culto do orixá. O verdadeiro culto de orixá, inclusive eu digo candomblé, ifá e todos os segmentos, que quem manda, quem dá sentença, quem dá palavra do que deve ser feito, como deve ser feito, é o jogo, é o oráculo. No candomblé, o jogo de búzio. No culto ifá, é o opon, é o peleifá, é o oráculo dele sagrado, que eu não vou entrar aqui nesse mérito, a forma, a prática, como tem que se jogar. Estou falando de jogo de búzio. E quando se fala de jogo de búzio, Mère de Logum, Ere de Logum, nós devemos que entender o seguinte: havia esse domínio dos babalaôs. Só eles podiam ter acesso ao segredo dos homens, ao destino dos homens, exato. Isso ninguém mais tinha acesso, ninguém tinha acesso à vida alheia ao destino dos homens na terra. Só os babalaôs tinham. Daí vem a expressão babá pai. Aô quer dizer o quê? Segredo. O que quer dizer aô? Segredo. Esse L serve de D. Babalaô, pai do segredo. Então os babalaôs se tornam o pai do segredo segundo o significado do nome. Eles têm acesso ao segredo dos homens, ao destino dos homens, através do seu oráculo.
Moral da história, eis que surge uma mulher e tira esse poder deles. Quando eu digo tira, não é no modo pejorativo que eles perderam, não é nada disso, pelo amor de Deus. Ela consegue adquirir esse conhecimento para ela, só que mulher não jogava, mulher não consultava, a mulher não tinha voz, a mulher é escrava. E aí uma mulher chamada Oxum traz o poder, traz a opinião. A partir de hoje, o poder feminino, a voz feminina, ela vai participar de tudo. E aí Oxum ganha para nós o Ere de Logum, o jogo de búzio. A dona do jogo de búzio é Oxum. Sem Oxum não há jogo de búzio. Ela que é a dona. Ela é a dona. Oxum é a dona da visão espiritual, da sensibilidade espiritual. E foi Oxum, nós devemos tanto a Oxum, que foi ela que disseminou pelo mundo afora a mediunidade. O bem e o mal não tem religião, em todos os cantos tem. A mediunidade, a sensibilidade espiritual não tem religião, ela está em todos os cantos. Então, por isso que muitas vezes, eu até entendo a frustração de alguns babalorixás que têm 20 anos, não sei quantos anos de santo, né? Babalaús, não aceitarem pessoas que não tem nada na cabeça acertarem as coisas. Fico revoltado mesmo. Porra, eu fiz aqui, estudei, raspei minha cabeça e não tenho essa quantidade de cliente, não tenho essa assertividade, não faço isso. E aquele que não tem nada na cabeça acertou, fez, faz previsão, faz não sei o que, bababá. Reclamem isso com Oxum. Oxum que é dona da visão, Oxum que é dona da sensibilidade, Oxum que é dona da mediunidade. Foi ela que deu aos homens na terra esse poder. E daí, mediunidade não tem religião. Tem gente dentro da igreja que é melhor do que muito pai de santo para acertar a vida dos outros. Tem gente dentro da igreja tendo revelação, visão, sensibilidade, que a gente chama de mediunidade, que está acertando muito mais do que a gente, que joga abuso, joga isso, joga aquilo. E também tem um bandista que nunca raspou a cabeça, que acerta, que vem e fala na lata. Eu, por exemplo, eu posso afirmar que uma vez eu cheguei no Rio de Janeiro e uma pessoa incorporada com uma entidade leu a minha vida sem precisar jogar abuso. E eu já joguei com babalaô e ele precisou olhar no celular o que significava aquela caída. Inclusive mandou para mim, por WhatsApp, para mim interpretar o que acontece. É uma crítica? Não, eu estou dizendo que tudo tem um significado. Então, os babalaô eram dono do Aô, do segredo dos homens. Só eles tinham acesso. Oxum casa com Orumilá, tem lenda que diz que ela casou com Orumilá, tem lenda que diz que foi filha de Orumilá. Então ela recebe de Orumilá o dom de também ter acesso ao segredo dos homens. Por isso que ela é a dona do jogo de búzio. E aí, veja bem, o búzio para Oxum representava isso. Primeiro que búzio representa a prosperidade, né? A G já foi moeda. Mas para Oxum, nesse sentido, a acertar, a ter acesso ao caminho dos outros, que ela era um segredo, ó. O jogo de búzio, o búzio ele era assim, ó, fechado, era um segredo. Oxum foi lá, ó, e abriu o segredo, descobriu o segredo, teve acesso ao segredo. Então, eis que surge para nós essa energia de ter acesso também. Qualquer babalorixá pode acertar o segredo dos homens na terra. Qualquer babalorixá pode ter acesso ao destino dos homens na terra através do seu jogo. Basta que ele tenha uma conexão forte com Oxum, a dona do jogo, com Exu, o dono e senhor mensageiro. Exatamente. Então, qual é o significado de a gente olhar por esse daqui, ó? Porque eu não sou de Ifá. Eu não fui iniciado em Ifá, eu não passei por ritualística de Ifá. Eu fui iniciado no culto ao orixá, no Brasil, candomblé. Então, no candomblé, a gente olha assim, ó, porque Oxum mandou a gente olhar assim. Oxum teve acesso, ela destampou, ela abriu o segredo para nós, ela revelou o segredo para nós. Oxum que tem acesso ao segredo, ela que é dona do jogo de búzio, ela ganhou de Orumilá para nós. Então, o olhador de jogo de búzio, ele tem que ser devoto de Oxum, porque ela que é a dona do jogo. Ela que é a dona disso aqui, ó. Inclusive, a tampa do jogo de búzio é usada para fazer feitiço, magia e para cegar as pessoas, para que ninguém consiga ver o seu feitiço. Aquele fundinho que tira daqui é para fazer pó, atim, que Oxum ensina. Tá lá, é Oxum. Oxum é tudo, Oxum é completa. Então,
uma outra coisa que a gente precisa ter responsabilidade aqui nas redes sociais, sabe o que é? É que a gente precisa entender que candomblé é candomblé, eu não posso colocar a minha condição de umbanda e nem de Ifá lá dentro. Jamais. É ignorância, se não dizer é imbecilidade da minha parte. Eu querer impor, dizer que o meu caboclo vai vir para dizer qual é o santo da pessoa, que o meu caboclo vai vir jogar os búzios para acertar o santo da pessoa. Não é da alçada dele, não é responsabilidade dele, é responsabilidade do babalorixá consultar o oráculo, através de Oxum e Exu, através, né, do seu oráculo. Também como não é legal nenhum babalaô dizer como é que se deve assentar santo dentro do candomblé. Porque uma pessoa que busca candomblé, ela vai praticar candomblé, ela não vai praticar Ifá. Uma pessoa que busca umbanda, ela vai praticar umbanda, ela não vai praticar candomblé nem Ifá. Então, se a gente começar a se respeitar nesse viés aí, ó, umbanda é umbanda, tem seus dogmas, tem toda a sua doutrina, tem toda a sua ritualística, e isso tem que ser respeitado por todos. Se até hoje ninguém morreu e muita gente se deu bem, é porque alguma coisa tem de conexão com os orixás. Se no candomblé, tudo que os nossos ancestrais fizeram, e tem muita gente viva que mudou de vida, eles conseguem resolver problema, porque eu sou a prova disso, estou vivo até hoje, é porque realmente o orixá também atende os candomblecistas. Ouve o obi deles, ou de 2 gomos, ou de 4 gomos, né? Ou na panela, ou na cabana, não interessa. Interessa que eles estão vivos, eles fazem acontecer, eles acertam também. Como também jamais podemos deixar de respeitar os queridos sábios babalaôs, que tem ali a sua maneira de professar o culto de uma forma diferente do candomblé, de uma forma diferente da umbanda. Mas essa é a nossa religiosidade. Então, se a gente começar a se respeitar desse princípio, que umbanda é umbanda, candomblé é candomblé, umbanda, e Ifá é Ifá, eis que chega a paz na terra, eis que chega a paz para nós. É só entender, ó. Se eu for na missa, eu tenho que ouvir o que o padre diz, eu tenho que ir com uma roupa adequada para a missa, né? Eu tenho que levar meu terço, inclusive. Se eu for para Umbanda, eu tenho que tomar meu banho de folha, eu tenho que ficar descalço para entrar na gira e na corrente. Lá não tem babalorixá, lá é zelador. Lá não tem algã, lá é cambono, lá é abatazeiro. No candomblé já é algã, já é quede, já é babalorixá. E ainda tem isso, se é queto é babalorixá, né? Se é Angola é tata, se é jeje é doté, é doné, né? Assim, não tem esses termos? Então daí é que começa a nossa saga de entender. Então esse vídeo eu fiz questão de gravar para que a gente tenha responsabilidade do que comenta no que o outro faz, na forma que o outro professa. Porque senão a gente vai começar a desconstruir a nossa religiosidade e de uma forma altamente ignorante, a gente acaba ignorando que o culto aos orixás tem diversas formas e viés de prática, né? O culto às entidades também, por exemplo, lá para o Maranhão é tambor de mina, é terecô, lá em Manaus é umbanda, né? Parece a mesma coisa? Parece, mas não é. Tem dogmas, tem doutrinas, tem fundamento cada um. Se a gente for para o Nordeste, a gente chega no culto a Jurema, que quem é só de Umbanda não pode praticar Jurema, tem que ser ajuremado, tem que ser tombado. E se a gente for para o Catimbó, deu para entender que a gente não pode criar uma briga, que a gente não pode criar uma verdade absoluta. Imagine eu, que moro em Manaus, dizer que é errado um caboclo que calça sapato. Eu ganharia uma briga com o povo do tambor de mina, com os encantados que usam a sua chinela. Tem um fundamento, tem um porquê para eles. E se a gente for para o Rio Grande do Sul, que lá tem a cambinda, né? Lá tem o batuque. E aí? Quem está certo, quem está errado? Eu tenho esse direito de criticar o outro? Não. Sabe o que chama isso? Ignorância. Sabe o que chama isso? Preconceito. Um conceito prévio da desinformação.
baseado pela desinformação. Então aqui eu encerro esse vídeo dizendo: estudem, pesquisem, se informem, porque nós não somos mais escravos que não sabem ler, que não sabem escrever. O Brasil está avançando nas religiões afro-brasileiras. Então hoje a informação está para todo mundo. Tem muito babalorixá sábio aí com seus canais nas redes sociais, ensinando, divulgando, né, a religião. Tem muito babalorixá, tem muita ialorixá, tem muito babalaô sábio, inteligente, responsável com o que diz e com o que fala, falando coisas maravilhosas, ensinando, levando o saber. Porque o conhecimento, ele é praticamente uma carta de alforria. Ele te liberta da escravidão, da ignorância. Ele te liberta da escravidão de tudo e de todos. Então, esse é o meu recado. Estudem para acabar, para cessar esses conflitos, né, religiosos. Está com dúvida? Liga para o seu babalorixá, liga para a sua, né? Nós não podemos criticar o outro, porque o próprio Brasil... As casas têm suas individualidades, as próprias famílias têm suas individualidades. Tem casa que diz que Oxum não come pato, tem casa que dá pato para Oxum. E aí, quem está certo, quem está errado? Né? Se a gente for criar essa verdade absoluta, a gente começa a ir contra aquilo que a gente professa. Quem manda no culto é os orixás. Não existe uma receita de bolo pronta para nada. Não existe nada pronto, não existe uma verdade absoluta. Imagine se eu cultuo orixá e falo com Exu, e certo dia Exu quer comer uma cabra e não bode. Se eu aprendi a minha vida toda que Exu só come bode, aí do nada Exu me pede uma cabra fêmea. E aí? Ou eu cultuo uma lenda, ou eu cultuo uma divindade viva. Ou eu cultuo uma história que eu conto para todo mundo, ou eu cultuo um Deus vivo que fala comigo, que interage, que puxa minha orelha, que me direciona, que me guia e que me alimenta. E pior que eu cultuo mesmo, Oxum. Ela é dona de tudo isso. Axé para todos. Beijo de luz para todos. Estude, se informem. Isso é bom, isso liberta. Isso traz a paz, isso traz a calmaria. Isso traz a luz. Oxum é luz no mundo, Oxum é vida. Oxum é tudo. Orei eu, axé para todos, a bênção de todos.